traz uma matéria especial sobre a morte de Dom Paulo Evaristo Arns. Fala, Ellen. Não se explica como de uma hora para outra o policial lance mão de um recurso tão bárbaro e violento e assassine o padre aí na própria delegacia. Outubro de 1976. Intercedendo por duas presas que eram torturadas dentro de uma delegacia, o padre João Bosco Penido Bournier foi atingido por um soco, uma coronhada e morto com um tiro. Enquanto parte da Igreja Católica tratava o tema com cautela, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, falava ao microfone da Jovem Pan. E ele foi em defesa de duas pessoas que estavam sendo menos bem tratados pela polícia. Agora, lamentaríamos se esses casos não fossem esclarecidos, se houvesse fraqueza nesse ponto, se contemporizasse demais, né, com essas situações, porque o mau exemplo ele se prolonga mais rapidamente do que o bom, não é? O arcebispo emérito de São Paulo está entre os mais marcantes nomes da luta para livrar o país do autoritarismo e da violência que foi protagonizada pelos militares. Entre os anos de 1970 e 1998 foi arcebispo da cidade de São Paulo, mas antes, bem antes disso, já havia conhecido a repressão. Em depoimentos reunidos pela Comissão Nacional da Verdade, Zilda Arms, irmã de Dom Paulo, fundadora das Pastorais da Criança e do Idoso, lembrava que no município catarinense de Criciúma, a família já começava a ser formada sob censura. Em Forquilinha o sofrimento foi bastante grande, porque foi proibido falarmos em alemão. Nós tínhamos missas em alemão, também não podíamos mais ter, porque se encontrasse alguma coisa seria motivo de prenderem meu pai. Os pais de Paulo e Zilda tiveram 13 filhos biológicos e 2 adotivos. Em 1947, 2 anos depois de ser ordenado padre, ele foi para a França estudar letras na Sorbonne. De volta ao Brasil, foi professor, redator de diferentes publicações e em 1966 foi consagrado bispo pelo Papa Paulo VI. A militância em favor dos direitos e da dignidade da pessoa humana fez com que Dom Paulo virasse uma unanimidade, mesmo em diferentes campos políticos. Mais do que isso, o cardeal congregou até distintas fés. Em outubro de 1975, ele celebrou na Catedral da Sé o histórico culto ecumênico em honra a Vladimir Herzog, jornalista morto pelo regime militar. Ao lado dele, o rabino Henri Sobel. Era uma ameaça à sociedade. E quando a sociedade está sendo ameaçada, todas as religiões devem somar forças. Até hoje, este culto ecumênico é considerado a primeira grande contestação da sociedade contra as práticas da ditadura militar. O governador Paulo Egídio mandou 2 secretários me dizer qualquer grito que houver, os soldados têm a obrigação de atirar. Aí eu disse, isso é muito curioso. Que vocês, quando o povo grita, vocês já atiram. A luta de Dom Paulo também era por mais igualdade. Nos bastidores da Igreja Católica, muitos lembram da loucura de um cardeal que, em uma atitude radical, vendeu o Palácio Episcopal por $5 milhões para financiar núcleos comunitários na periferia paulistana, o que acabou sendo uma espécie de embrião das comunidades eclesiais de base. Me parece muito importante pensar na justiça. Olhe, pessoal que trabalha muito, ganha muito pouco. E não podemos continuar nessa situação. Eu creio que todo o povo agora está consciente que os brasileiros podem viver com mais dignidade, se ganhar é melhor. Em 1998, ele foi substituído do posto pelo arcebispo amigo dele, Cláudio Ums. Eu nunca esqueço do 1º de maio de 1980, quando a polícia queria evitar uma passeata dos trabalhadores e os trabalhadores tomaram conta da praça e daqui a pouco tinha mais trabalhador que polícia. Aí daqui a pouco tinha 100 mil pessoas na rua e a polícia cedeu.
E aí o papel de Dom Cláudio, o papel de Dom Paulo era importante na mediação, na tentativa de conciliação. Deixou o posto, mas não as declarações midiáticas. Na crise do Mensalão, em 2005, Dom Evaristo Arns declarou decepção com o ex-metalúrgico Lula, que, aliás, ele tinha visitado na cadeia e auxiliado em greves do ABC. Em dezembro de 2007, Dom Paulo decide partir para uma espécie de exílio em Taboão da Serra. Essa saída dele de cena ocorre mais ou menos no mesmo momento em que Dom Odilo Pedro Scherer, da ala mais conservadora do catolicismo, começa a ascender na igreja paulistana. Dizem que sempre que ele era perguntado sobre a proximidade com o fim da vida, a resposta era mais ou menos assim: eu até que estou preparado, não tenho medo da morte, mas também não tenho pressa. Se o tom de voz sereno era marca de Dom Paulo militante religioso, no futebol o cardeal se permitia, digamos assim, descer ao mundo das paixões mais mundanas. Na última entrevista à Jovem Pan, ele falou com o nosso colega Flávio Prado sobre o livro que estava lançando em 2004, Corintiano, Graças a Deus. Desde que entrei em São Paulo em 1966, trabalhando sempre em favor da cidade quanto pude. E, sobretudo, tive a ajuda dos corintianos em todas as situações da minha vida. E nos registros que ficaram guardados para a Comissão Nacional da Verdade, ele deixa uma declaração de esperança no futuro do país. A gente sabe quando começa a Revolução. Foi em 64. A gente nunca sabe quando acaba. Ela ainda não acabou. Eu tenho sempre a esperança que o Brasil vá melhorar. Com cada geração vai melhorar. Bem, é inegável, e a reportagem, né, ele destacou bem o papel histórico de Dom Paulo Evaristo Arns, especialmente à frente aqui da Arquidiocese de São Paulo, né? E acho que não vale a pena repetir, já foi tão bem exposto. Eu gostaria de destacar uma outra faceta dele importante, que é como pesquisador. O doutorado dele, feito em 1955, se não me engano, na França, é muito bom, e é um livro que eu gosto muito, que eu aprendi muito, chamado A Técnica do Livro segundo São Jerônimo. Ele faz toda uma análise de como que foi feito o processo de tradução da Bíblia, né? E o papel de São... Porque a Bíblia que nós conhecemos, ela é fundamentalmente a Bíblia de São Jerônimo e tal. Lá em Antioquia, né? Eu acho que, não sei essa pronúncia, Antioquia, e a correspondência entre ele e Santo Agostinho, que eles são contemporâneos. Santo Agostinho está lá no norte da África, em Hipona e tal. Então é muito importante, é um grande livro que eu fiquei impressionado quando eu li esse A Técnica do Livro segundo São Jerônimo. Quer dizer, uma outra faceta dele como pesquisador, e isso que acabou permanecendo como também sua contribuição aqui para o Brasil, no caso aí para os estudiosos, não só do cristianismo, da história das religiões, mas como também para aquele período ali, no momento da era patrística do cristianismo, né?